Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos aprofundar sobre uma importante etapa da análise química, a amostragem, ou seja, a obtenção da amostra. De fato, a amostragem é a etapa mais importante da análise química, como você vai ver a seguir. Antes de te mostrar a definição da amostragem, é preciso que você conheça os diversos tipos de análises que podem ser realizados a depender do tamanho da amostra e também da quantidade do analito. Esta primeira figura, ela mostra uma classificação dos analitos pela dimensão da amostra. A quantidade em gramas ela está expressa no eixo X. No eixo Y e também na forma de uns quadrados, você observa a classificação correspondente a depender da quantidade de amostra que eu coleto. Começando do lado direito do gráfico, vemos que uma macroanálise corresponde a amostras que têm uma massa maior a 0,1 gramas. A semi-microanálise corresponde a uma dimensão de 0,1 a 0,01. Já a microanálise está numa faixa de 1 vezes 10 a menos 4 gramas e 0,01 gramas. Finalmente, para amostras que tenham uma quantidade inferior a 1 vezes 10 a menos 4 gramas, nós temos uma ultramicroanálise. É importante você observar a tendência desse gráfico. Quando vamos de macro para ultramicro, estamos diminuindo bastante a quantidade de amostra utilizada. Perceba que nem sempre é possível coletar uma grande amostra do local que você quer avaliar. Um exemplo típico são as análises de perícia química. Nestes locais, quando é feita, por exemplo, a coleta de fluidos biológicos, como sangue, por exemplo, ou até mesmo algumas amostras de cabelo residual, a quantidade disponível é muito pequena. Dessa forma, a análise química ela deve se adaptar a trabalhar nessas quantidades pequenas de amostra. É óbvio que à medida que você tem menos quantidade de amostra disponível, o seu tipo de análise, o seu tipo de preparo da amostra e também o tipo de equipamento que você vai utilizar ele vai mudar. Atualmente, é comum encontrar diversos equipamentos que precisam de somente algumas miligramas de amostra para já te apresentar um resultado confiável. O seguinte gráfico está mostrando a classificação de uma análise a depender do nível de analito na amostra, ou seja, a quantidade do analito que está presente em relação à amostra. Você pode ver no eixo Y do gráfico, que tem os nomes correspondentes à análise, e no eixo X, a quantidade do analito em si. Quando você tem um analito que é dito majoritário na amostra, necessariamente ele deverá estar presente em uma percentagem de 0,1 a 100% da amostra. Já no caso de um analito minoritário, ele estará presente entre 0,1% da amostra e 1 ppm. 1 ppm é uma parte por milhão. Uma análise de traço tem esse nome porque o nível de analito está entre 1 ppm e 1 ppb, ppb sendo partes por bilhão. Análises onde o analito tem uma concentração inferior a 1 ppb são chamados de ultratraço. A tendência que você observa nesse gráfico é parecido com o gráfico anterior. Quando passamos de um analito majoritário para um analito em nível ultratraço, estamos dizendo que o que queremos determinar está numa concentração extremamente pequena na amostra. Aqui também alguns equipamentos especiais serão necessários. O desenvolvimento de equipamentos tem sido direcionado nas últimas décadas à determinação de concentrações cada vez menores de analito. Isto porque, por exemplo, a nível ambiental, concentrações em nível de ppb de alguns elementos pesados, por exemplo, já constituem uma séria ameaça a seres vivos e ao meio ambiente. Trabalhar com níveis ultratraço ou traço também envolve diferentes cuidados na maneira como você trata a amostra. Em níveis de ultratraço, por exemplo, até a poeira pode ser um interferente. Por isso que os laboratórios também são diferentes e são especiais para trabalhar nessa quantidade de nível de analito. Essa outra figura é bastante interessante. Ela está mostrando no eixo Y o desvio padrão relativo, ou seja, quanto que eu me desvio de uma análise correta ou de um valor verdadeiro da concentração do analito em questão quando eu começo a diminuir o nível do analito na amostra. O eixo X ele foi colocado em termos de log para você conseguir visualizar várias concentrações em um mesmo gráfico. Perceba que à medida que eu vou de um nível majoritário do analito até um nível ultratraço, o desvio padrão, ou seja, a linha que você vê dentro do gráfico, ela começa a crescer. Isso quer dizer que o desvio começa a aumentar à medida que eu analiso amostras cada vez menores. Esse gráfico corresponde a erros interlaboratoriais. Isso quer dizer que um tipo de média de como que os laboratórios performam diante dessas quantidades de analito extremamente pequenas na amostra. A conclusão básica que nós tiramos de tudo isso é que trabalhar com concentrações pequenas no analito e com pequenas amostras vai necessariamente aumentar o risco de cometer mais erros na manipulação da amostra, seja por erros pessoais ou seja por contaminantes que não podemos controlar muito bem.
Vamos agora definir a amostragem. Ela é um processo pelo qual uma fração representativa é coletada. Envolve a obtenção de uma pequena quantidade de material que represente de maneira exata todo o material que está sendo analisado. A coleta de uma amostra representativa é um processo estatístico. Vamos analisar algumas das palavras que foram colocadas nessa definição. Uma fração representativa é coletada. Isso significa que eu preciso de uma amostra que represente o meu todo. Entenda meu todo como sendo a fazenda que eu estou querendo avaliar, como sendo o lago que eu quero avaliar, como sendo uma determinada quantidade de gás que eu coleto no centro de uma grande cidade para estudar o smog fotoquímico e outros exemplos. Esse todo geralmente é muito grande. Você não vai conseguir amostrar em todo o terreno, em todo o lago e assim por diante. O que você vai fazer é coletar algumas amostras que representem todo o local. Perceba que se essa quantidade que você coletou não for representativa, toda a sua análise será comprometida a partir desse ponto. Mesmo que você realizar as outras etapas da análise química corretamente, se sua amostra não é representativa do todo, qualquer resultado ou conclusão que você tire no resultado final não fará nenhum sentido. É por isso que a amostragem é a etapa fundamental, a etapa mais importante da análise química. É uma etapa que muitas vezes pode demorar bastante, mas deve ser sempre considerada como um investimento e não como uma despesa. A pequena quantidade de material que representa de maneira exata todo o material pode ser entendida como uma pequena miniatura do todo. Essa miniatura ela deve ser construída exatamente da forma como o todo a ser analisado se apresenta. Isso quer dizer que se houver regiões de heterogeneidade, essas regiões de heterogeneidade devem estar também representadas na minha miniatura. Neste caso, você teria uma miniatura, por exemplo, de uma fazenda, uma miniatura de um lago e assim por diante. A amostragem inerentemente um processo estatístico. Isso porque a partir de uma amostra pequena eu consigo tirar conclusões do todo. A estatística em si me permite fazer isso. Um exemplo do potencial da estatística em fazer isso que eu te falei é se lembrar da maneira como são feitas as pesquisas de opinião no Brasil. Se nós queremos saber como o brasileiro médio pensa sobre algum determinado assunto, não vamos fazer entrevistas a todos os brasileiros possíveis. Isso demandaria muito tempo e muito dinheiro. Ou seja, é geralmente inviável você analisar milhares, milhões de amostras, ou seja, analisar o todo em si. O que você vai fazer é usar a estatística para escolher aleatoriamente algumas pessoas. Esse número de pessoas, no entanto, será representativo o suficiente para tirar uma conclusão, seja de um estado, seja do Brasil inteiro. Tudo bem? Até mais!